Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Como forma de resgatar a história e preservar o patrimônio da antiga fábrica de tecidos que existia no local, o Bangu Shopping acaba de realizar o sonho de muitos moradores do bairro. É verdade, porque muita gente desconhece essa história, viu, gente? Quem é aficionado de futebol deve saber. Mas foi inaugurada no dia 5 de junho a estátua de Thomas Donohoe, um escocês que trabalhou na fábrica, morou no bairro e realizou a primeira partida de futebol. Isso mesmo. Para alguns historiadores brasileiros e estrangeiros, Thomas é, sem dúvida, o pai do futebol brasileiro. Né? Porque 7 meses depois, foi que o Charles Miller, né, realizou uma partida em São Paulo. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto também aqui. Mas o monumento em homenagem ao futebol e a Donohoe está exposto no estacionamento do Bangu Shopping, local onde ocorreu a primeira partida de jogo de futebol, e conta com a escultura sustentada por uma bola, né, que tem a Europa ali, onde estão os mapas Europa, América do Sul. E para saber mais sobre esse monumento, essa iniciativa, né, da homenagem, eu vou conversar com o historiador Rogério Melo. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Bom dia, Mônica. Olha, muito obrigada por atender nosso convite, e que bom falar com alguém aí, que é muito importante a gente realmente dissipar algumas dúvidas, porque a gente que gosta de futebol, eu gosto, não sou especialista, mas gosto de futebol. A gente sabe as histórias, mas não tem a certeza, porque um é cultuado como o responsável pelo futebol no Brasil, que é o Charles Miller, né? Mas a gente conhece essas histórias assim, que não são relatadas no cotidiano, né? Do futebol. Aí eu fico curiosa e vou tirar essas dúvidas com você hoje, né? Aproveitar aqui, né? Espero que o tempo dê. Mas conta pra gente assim, para quem não conhece a história do Thomas Donohoe, como foi que aconteceu essa primeira partida? Por que ele é tido como o precursor, embora muitos não reconheçam isso? Na realidade, essa história de Thomas Donohoe começou a ser contada a partir do início do Bangu Atlético Clube, em 1904, onde historiadores como Guilherme Pastor, Pascoal José Granado, Manuel Rodrigues Moura, Seu Vivi, esses já falecidos, outros como Carlos Molinari, que... ele tem um livro, né? Aquele livro E Nós que Somos Banguenses. Isso. Carlos Molinari, que retomou essa história a partir de 1999, Benevenuto Roveri, que é o presidente do Grêmio Literário, Júlia Roveri, que foi à Escócia buscar documentos, Delto Manfrenati, também um historiador, José Carlos Moura, que é filho de Seu Vivi, do Manuel Rodrigues, Murilo Guimarães, Clécio Regis, que fez essa maravilha desse monumento. Que inclusive tem provas, né? Isso. Tudo isso nós temos provas de que Thomas Donohoe, que era um técnico têxtil, que veio da Escócia trabalhar na fábrica de tecidos Bangu, e ele, sendo um jogador de futebol lá na Escócia, pensou que chegando em Bangu encontraria uma universidade, encontraria clubes, onde ele poderia participar do jogo de futebol. Porém, chegando em Bangu, ele encontrou somente a fábrica e uma rua. Não tinha mais nada em Bangu. Nossa, mas ele chegou. Bangu, eu digo assim porque a fábrica de tecidos Bangu, a gente não vivenciou isso na época, mas o que a gente sabe de histórias, né, que ela foi precursora, fora o próprio tecido da fábrica Bangu, que era mandada para outros estados, né, era quase que um luxo ter um tecido Bangu em certos estados, né? Ela tem muita história mesmo, né? A própria fábrica, que deu origem a muitas histórias. Isso aí, a fábrica de tecido, naquela época, era a maior fábrica de tecido que nós tínhamos aqui no Brasil. E hoje um dos maiores shoppings. Isso, e hoje um dos maiores shoppings, um dos shoppings mais bonitos do Rio de Janeiro, que ele preserva as características da antiga fábrica de tecidos. Né? E essa história, porque tem esse impasse aí. Porque a gente sabe que, por registro, obviamente tem provas do Thomas,
da partida que teve, porque tem bolas, tem uma porção de coisa, embora o Bangu só tenha sido feito em 1904, né, o clube. Mas 7 meses depois que o Charles Miller fez aquela partida em São Paulo. Isso. Foi? Então, o que aconteceu? Quando Thomas Donald chegou em Bangu, ele não encontrou a paixão dele, que era o jogo de futebol. Então, ele entra em contato com a esposa, que estava ainda na Escócia, e há 3 meses depois da chegada de Thomas Donald em Bangu, a esposa chega trazendo os filhos, bola e chuteira. E ele, sendo um apaixonado por futebol, ele começou a jogar futebol nos gramados da fábrica de tecidos Bangu. Mas por que não teve uma repercussão tão grande a prática do Thomas Donald? Porque ele, operário, saiu da Escócia para fazer a vida no Brasil. Bangu, bem 40 quilômetros do centro da cidade, para chegar em Bangu, basicamente de trem, de Maria Fumaça, e ele não estava preocupado em ser o pioneiro. A preocupação dele era praticar o esporte, que ele era um apaixonado. Talvez até desconhecesse, né? Talvez desconhecesse até o fato de... Ele pode ter pensado que só ali que não tinha, naquela região, né? Talvez. Né? A preocupação dele era se divertir. Tanto é que ele fincou as madeiras do gol, sem travessão, eram 5, 6 ingleses de cada lado, e todo final de semana, a partir do dia 9 de setembro de 1894, eles jogavam para se divertir. Diferente de Charles Miller. Charles Miller, já a elite, com 10 anos de idade, saiu do Brasil para estudar na Inglaterra. Quando voltou para jogar o futebol no centro de São Paulo. Trouxe as regras, né? Trouxe as regras, mas no centro de São Paulo, a mídia presente, diferente do Thomas Donald. E foi num subúrbio, num bairro que praticamente estava começando, então não teve a mesma repercussão do Charles Miller. Mas, graças a esses pesquisadores... Foi resgatar, né? Isso, foram pesquisando e conseguimos uma série de documentos que comprovam que realmente o primeiro jogo de futebol foi realizado aqui em Bangu. E, inclusive, foi 3 anos antes de Oscar Cox. E foi o primeiro, dizem que foi o primeiro jogo de futebol no Rio de Janeiro, mas na realidade foram 3 anos antes. Porque teve o jogo com o time do Rio, não foi? Porque, na verdade, São Paulo inaugurou o primeiro time de futebol, assim, oficialmente. O time, que foi o São Paulo, né? Isso, olha só. O Bangu só não teve o primeiro time de futebol, o Bangu Atlético Clube, porque o secretário da fábrica de tecido, o senhor Eduardo Gomes Ferreira, se declarou inimigo a qualquer espécie de jogo. Ele acreditava que o jogo de futebol, quando viu o desconhecimento dele, que o jogo de futebol fosse um jogo de azar. Tanto é que o Bangu Atlético Clube só foi criado 10 anos depois dessa primeira partida, graças a outro dirigente do Bangu que acreditou que o jogo de futebol seria importante para os funcionários da fábrica de tecido. Porque se eu não me engano, porque eu acho que antigamente esses times se originavam em fábricas, porque o time que veio de lá foi uma companhia de gás, não foi? São Paulo. De São Paulo, que foi a Gas Company, alguma coisa assim. Isso. Aí teve com outro time que também era de ferrovia. Isso. E aqui evitaram, não deixaram fazer com o pessoal da fábrica Bangu, então. Né? O dirigente da fábrica, né? O secretário da fábrica, ele não deixou fundar esse clube. Ele achava que era muito mais interessante ter banda de música e outras coisas. Então, Thomas Donald continuou jogando suas partidas de futebol e só em 1904 que eles conseguiram criar um clube. E o interessante disso tudo é que, com 41 anos de idade, que era a idade do Thomas Donald em 1904, ele chegou a jogar algumas partidas pelo Bangu, pela equipe de Bangu, né? Para ver como ele era uma pessoa com prestígio na região. E foi o primeiro vice-presidente do clube. E isso realmente atrasou um pouquinho a história, mas o fato é que a primeira partida, então, foi
No Bangu, ali. E onde está a estátua, né? Onde está a estátua ali, que foi o primeiro. Isso, naquele pedaço ali que era o jardim da fábrica. E outra coisa interessante é que esses jardins, a grama era uma grama inglesa. Tudo na fabricação da fábrica, no início, onde hoje é o Shopping Bangu, tudo era de material inglês. Eles chamavam de fábrica inglesa, né? Isso. Na história fala que... O capital era um capital português, mas quem dominava na época a fabricação de tecido eram os ingleses. Por isso que os proprietários da fábrica foram buscar esses técnicos ingleses para fazer a fábrica funcionar. Por isso que eu comentei, que era um luxo, no caso, né? As pessoas quando falavam assim, tecido Bangu, porque eu tenho uma das minhas avós, ela falava assim, não, veio do Rio de Janeiro, tecido Bangu. Né? Ela me contava as histórias. É muito engraçado. E no caso, tem uma exposição junto, não tem? Isso. Dentro do Shopping Bangu tem uma exposição que mostra a trajetória do Thomas Donald. Inclusive, nós conseguimos fotografia dele lá na fábrica de tecido, que é a Printworks, que ele trabalhava lá em Busby. A documentação dele para ele poder vir para o Brasil. E o mais interessante disso tudo aconteceu, como nós gostamos de futebol, né? Nós costumamos falar que aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, quando apareceu a família dele. Na prorrogação? Isso, já na prorrogação a gente não tinha notícias da família, então nós encontramos uma bisneta dele. Aliás, ela encontrou a gente através de que bacana. De Facebook, encontrou a gente e trouxe para mostrar para a gente fotografia do filho do Thomas Donald, que era o Patrick, que foi o primeiro grande ídolo do Bangu nos anos 10, trouxe a certidão de óbito original do Thomas Donald. Então isso para a gente foi ótimo e veio coroar as nossas pesquisas, né? Enriqueceu o próprio time, né? Enriqueceu o time também do Bangu na história dele. Esse material todo aí é maravilhoso para a pessoa poder desfrutar. E eu digo, quem gosta de futebol, por exemplo, como eu digo, né? Eu gosto, mas a gente não é especialista, mas tem histórias assim que a gente escuta e aí vai ver e é muito interessante. E é bacana, porque dilui essa coisa do impasse, não é? Isso, é verdade. E o interessante também, eu tenho passado quase que diariamente em frente ao monumento. O monumento se tornou uma atração extra em Bangu. Não tem um momento em que o shopping esteja aberto, né, que não tem alguém vendo, lendo as histórias e principalmente fotografando. Então isso se tornou esse monumento, né, que o Clécio Regis presenteou a todos os banguenses, se tornou uma atração turística. Olha que bacana. Muito interessante mesmo, está muito gostoso e convido, né, a quem estiver nos ouvindo que possa vir a Bangu, vem ver o monumento, venha ver a exposição, né? Que está muito bonito realmente. Olha, então tem até quando para a exposição, porque a estátua vai poder ver sempre agora, não é? Isso, a estátua vai ficar lá eternamente. Agora, a exposição tem prazo. A exposição vai ficar durante o período da Copa do Mundo. Então até dia 15 de julho, mais ou menos, 15, 16, o pessoal pode conferir a exposição e conhecer a verdadeira história do futebol que ficou aí, né, na surdina, sem ninguém saber, e as pessoas vão poder ter contato e realmente conhecer o material legítimo ali, né? É verdade. E nós estamos até esperando, né, que os torcedores de outros países, né, venham visitar também. Por quê? Porque essa reportagem ela já está no mundo todo. Recentemente, ontem eu achei uma reportagem na Polônia, na Inglaterra, na própria Escócia. É importante o reconhecimento. Eu acho que dá a César o que é de César. Então a gente tem que realmente fazer menção a ele, que realmente trouxe para cá. E esse amor que todo brasileiro tem pelo futebol, a gente também tem que agradecer aqui a Thomas Donahue, porque ele realmente trouxe algo que é uma paixão nacional. É verdade. Para o nosso país. Olha, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso essa exposição. Então, o pessoal pode conferir aí no Shopping Bangu, Rogério, até então, dia 15 de julho.
A exposição, mas a estátua está lá para todo mundo tirar foto. Chegar que todo mundo adora uma foto. Isso, e olha só, de segunda a sábado, de 10 às 22 horas, o shopping está aberto, e aos domingos, de 11 às 22 horas. Se alguém quiser alguma informação a mais, posso dar o telefone? Claro. É o telefone lá do shopping, 24 30 51 30. 2430 5130. Isso. Olha, Rogério Melo, parabéns pela iniciativa, muito sucesso e que tenhamos outras oportunidades aí de conversar um pouco mais sobre a história da fábrica de tecidos Bangu, que ela tem tudo aí a ver com a história do Brasil também, viu? Obrigada. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar falando sobre a nossa paixão, que é o futebol. E vai ser por muito, eu acho que vai ser sempre. Olha, um excelente dia, uma semana maravilhosa, até uma próxima, obrigada. Obrigado, Mônica, um abraço. Outro. E eu conversei aqui com o historiador Rogério Melo falando sobre, não só sobre o Shopping Bangu não, mas sobre esse precursor do futebol aqui no Brasil, o Thomas Denahoy, a inauguração e as provas lá na exposição. Confira, não deixe de ir, tá bom? Rádio Rio de Janeiro.